E aí, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à verificação do processo de leitura, né, das estratégias de leitura, que nós estamos vendo aqui na disciplina de inglês instrumental. Hoje, a estratégia de leitura que a gente vai trabalhar é a scanning, tá? Scanning. Pessoal, scanning, quando a gente bate o olho aqui em scanning, a gente já vê que é uma palavra que termina em ing, tá? Então, se é ing, é no gerúndio, né? Ou seja, fazendo, comprando, comendo, são palavras escritas no gerúndio. Aí, observe, a palavra primitiva é scan, ou seja, escanear, né? Aí, ó, duplicou aqui o N e acrescentou ing para botar no gerúndio. Por que duplicou o N? Porque, finalizando aqui a palavra, a gente tem o quê? Consoante, vogal e consoante. Né? Quando a gente vai aplicar o gerúndio nesse tipo de palavra aqui, a gente tem que duplicar a última consoante e acrescentar ing. E aí, scan é justamente escanear, olhar, escaneando, olhando, observando, tá? Então, essa estratégia de leitura nada mais é que passar os olhos de forma rápida, mas não tão superficialmente quanto o scanning, tá? Que lá era só superficialmente. Só que aqui a gente vai procurar pistas, ou seja, a gente tem alguma coisa para responder e a gente vai focar no texto procurando pistas específicas para responder uma determinada coisa. E se a gente tiver atenção em números, em ilustrações, em imagens gráficas, em símbolos universais como o e-comercial, o cifrão, isso vai nos ajudar bastante nisso, tá? Então, bora para frente, ó. Aqui eu tenho um texto que é The Ocean, tá? Vamos aplicar o scanning, só que antes vamos entender um pouquinho o que é esse texto, para vocês irem identificando coisas que a gente já estudou e que vão estar aqui. Tá? Então, the ocean é o oceano, né? The ocean, U-D-V, é a leitura correta, ocean, oceano. Tá? Vamos lá, vamos passar aqui o olhar por esse texto para a gente identificar algumas coisas. E ele começa, ó, H2O, 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 H2O. Que H2O é o quê? É a fórmula da água, lá da química, né? E o que tem no oceano? Tem água. Então, a gente já sabe que que o texto poderia falar várias coisas do oceano. Poderia falar de navegação, poderia falar do fundo do mar, do deep, né? Uma navegação lá no deep, na profundidade do mar. Só que nesse caso aqui, ó, a gente já sabe que vai falar sobre a água. Aí vamos continuar. É um símbolo universal, olha, que a gente encontra em qualquer canto, assim, que fale sobre a água, né? Até nas garrafas de água tem uma garrafa aí que é H2O. Tem gosto de limão, mas vamos lá, né? Então, ele diz H2O, dois pontos. Two atoms of hydrogen and one of oxygen. Ou seja, dois átomos de que? De hidrogênio. São dois átomos de hidrogênio. And, e um átomo de quê? De oxigênio. Esse on está fazendo relação tanto à forma de como está se referindo ao átomo, que já foi dito aqui na frente, né? Então, é mais um átomo de oxigênio. Aí ele vem, ó, water. Isso aqui é água, só que não no formato de símbolo escrito. Ora, é o quê? A very common substance. Very é uma palavrinha que identifica intensidade, verdadeiramente, muito, demais, né? Para, Zeca! Desculpa aí, gente. A very common, como comum, é uma cognata. Substance, também é uma cognata. On the face of the earth. On the face, na face. On the face, na face. Of the earth. Of the earth. Earth é terra. Então, a gente já sabe, realmente, isso é uma coisa que a gente sabe, que a água é uma coisa muito comum na face da Terra, né? But, olha um marcador de ideia aqui que nós já vimos. But, ou seja, ele vai dizer algo que agora é contraditório. Contraditório o quê? Que a substância, a água, é comum na face da Terra, mas unready liquid in the rest of the solar system. É um raro líquido, ó, aqui, ó, tudo cognata aqui, gente, ó, um raro líquido in the rest
On the rest of the solar system. Solar system é uma cognata, sistema solar. The salt solution. Gente, o que é uma solução? Nesse caso aqui, é líquido, né? Solution, tá? Salt é salgado. Salt é salgado, tá? Sal, salgado, salina, alguma coisa. Então, salt solution não é uma solução salinosa, que é o que? É a água do oceano, né? Então, ela não é uma simples água, ela é H2O, mas ela ainda é uma solução salgada, né? Que também é como se fosse que vem flowing in men's vein. Veins é veias. E men's é homens. Então, essa solução salgada também está escorrendo, está fazendo uma alusão de escorrer nas nossas veias, que também escorre nas veias da Terra, né? Aí ele pergunta, ó, it is a plan? Isso é um plano? Isso é como se fosse, isso é proposital? Porque ele vai dar uma informação importante na frente, ó. 70%, ou seja, 70% do que? Do men's body. Men's body, body é corpo. E men's, nesse caso, tanto aqui quanto aqui, tá com apóstrofo S. Quando tem isso, men's, apóstrofo S, alguma coisa, tá dizendo que o que tem na frente é dessa palavrinha de antes. Por exemplo, aqui é body, não é body? Então, o corpo de quem? Do man. Quem é man? Man é o homem, ou seja, do corpo do homem. Esse apóstrofo S é a estrutura utilizada no inglês para identificar possessividade, né? A estratégia de possessividade. Tem lá no, quem já viu, Bob's Burgers, tem isso. McDonald's, tem lá o apóstrofo, que é o Donald do Mac, entendeu? E por aí vai. Então, 70% do corpo humano, do body, man's body, is water. Ou seja, é água. Water, é água. E isso é proporcionalmente, ou seja, a proporção é similar a surface of the earth, ou seja, a proporção que a água ocupa da Terra. É isso que ele está dizendo, que nosso corpo tem 70% de água, que está proporcionalmente, né, isso é uma dica tipográfica que está comparando, é similar, a proporção que a água também é da Terra, ou seja, a Terra também tem 70% da água, nosso corpo também tem 70% da água. Como isso se explica? A ciência pode explicar e talvez só Deus explique, né, que foi. Então, bora lá. E ele continua, we have a great question today. Nós have, temos. We have, nós temos, a great question. Questão, é uma cognata. Today, hoje. Então, hoje a gente tem uma grande questão. Our planet, our é nosso. Nosso é a pessoa nossa, questão de ser nosso. Planet, planeta, que é uma palavra cognata. Can support, can é um modal verbo, é um verbo modal, que existe vários no inglês. Se der tempo a gente vai ver alguns na nossa disciplina. Mas should, could, may, tem vários modal verbos. E esses modal verbos geralmente indicam algo que é muito importante ser feito. Nesse caso aqui, our planet can support, ele tá dizendo que provavelmente o nosso planeta pode suportar. É uma questão de poder, de provavelmente acontece. Ele pode suportar a Terra, pode suportar com conforto, ou seja, com
as pessoas vivendo bem apenas 1 ou 2 bilhões de pessoas na superfície da Terra, considerando um espaço adequado para que as pessoas vivam bem e também usufruam dos recursos naturais, porque os recursos naturais vão se renovando. Então, para que esses recursos naturais se renovam bem, a Terra só suporta de 1 a 2, mas a gente sabe que não acontece isso, né? E aí ele vem na frente, ó, but, ou seja, no entanto, mas, porém, existem more, mais than, ó, uma dica tipográfica que está comparando, existe mais que 4 billion people on Earth today. 4 é a palavrinha 4, é o número 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 10, tá? Ou seja, existe mais que 4 bilhões, ou seja, tem 2 bilhões a mais do que o que a Terra realmente pode suportar. Isso em 1981, tá? Esse texto é de 1981. Na Terra today, na Terra hoje, em 1981. And the world's population, or worlds do mundo, ou seja, é do mundo, assim como era do homem, aqui é do mundo, olha, o apóstrofo S, o que? Population, a população do mundo, continua to grow, crescendo every day, todo dia, tanto que hoje provavelmente está bem maior. Can they see help me to survive? Can they see help me to survive? Ele está fazendo uma pergunta se realmente o homem pode continuar sobrevivendo nessa circunstância, né? Então, aí a gente já vê algumas coisas que já vimos nas aulas passadas. Mas aí, vamos lá, continuar aqui, depois a gente volta para o texto, tá? Então, olha, para aplicar o scan, eu fiz a interpretação do texto com vocês antes, para vocês terem uma noção geral do texto, tá? Mas a ideia é, antes de vocês irem para o texto, a gente tem que ver primeiro as questões que se pedem. Então, vamos procurar essas duas questões. Localize em que linha do texto estão as seguintes informações. A população da superfície terrestre coberta por água e o número de habitantes que o nosso planeta pode suportar. A gente viu isso lá no texto, né? Mas a gente vai só grifar onde é que tem isso, tá? Então, vou voltar aqui no texto. Então, a proporção da superfície terrestre coberta por água. Então, se a gente for olhar aqui, a gente já viu que, 70% do corpo humano is ora, né? Mas só que nessa frase aqui, ele tá dizendo que é o quê? O corpo humano. Mas lá na frente ele diz que essa proporção é similar à proporção de água da Terra, né? Então, a resposta seria, para mim, todas essas duas linhas aqui. Se a gente fosse responder, a gente teria isso, ó. 70% of men's bodies the water, porque é aqui que está a informação de que 70% do corpo humano é 70%, e na frente é que ele diz, olha, é similar, essa proporção de 70% é o que a Terra tem, tá? E o número de habitantes que o nosso planeta pode suportar, e aqui do mesmo jeito, né, ó, our planet, nosso planeta, can support a relative comfort only, apenas, 1 or 2 billion peoples. E aí a resposta é justamente grifar essas questões, tá? Então, se a gente não tivesse lido o texto e fosse diretamente procurar, eu aposto que vocês, mesmo sem conhecer, vocês conseguiriam responder aplicando o scan. Olha as questões e olha diretamente. Você vai procurar por essas respostas dessas questões. A aula de hoje bem curtinha, né? O scan é o que? Você partir de um norte, você vai procurar alguma coisa no texto
e vai procurar isso lá. Você tem as perguntas, pega o texto e vai procurar. Se você souber de algumas palavras cognatas, falsocognatas, se o texto tiver ilustrações, se tiver números, tudo isso vai ajudar vocês a entender melhor. Mas quando a gente tem uma questão, isso ajuda melhor a gente procurar as perguntas do texto. Essa aula de hoje é a aula que fecha as atividades da primeira semana, tá? Então, hoje nós estamos fechando as atividades da primeira semana. Vocês têm um conjunto de atividades para finalizar, inclusive a de hoje. A de hoje vocês vão ter que preencher um formulário, respondendo mais algumas outras perguntas sobre esse texto. O texto eu postei ele completo, tá enumerado as linhazinhas lá, para que vocês saibam onde está cada linha, tá? E aí vocês vão responder algumas perguntas e apenas a última, as perguntas primeiras, vocês vão pegar trecho do texto que respondam a pergunta. Então, copia e cola lá. Agora, a última pergunta, eu quero que vocês façam General Comprehension. Lembre-se, gente, não é pegar a tradução do texto e colocar lá, não. É dizer o que vocês entenderam que o texto quer mostrar para vocês. Qual é a ideia geral? A ideia geral é dizer que a fórmula da água é dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Não, não é isso. A ideia geral é outra coisa, é o que vocês entenderam que ele quer mostrar para vocês, tá? Então, as atividades vão estar disponíveis para que vocês façam até domingo. Essa atividade de hoje, da aula 4, se vocês entregarem hoje, na correção ela vai valer até 10. Se entregar amanhã, vai valer até 9. Se entregar domingo, vai valer até 8. Porque a cada dia, minhas atividades de entrega vão diminuindo 10 pontos se vocês não entregarem no prazo adequado, tá? Domingo fecha, a gente para de olhar para as atividades da primeira semana e aí, segunda-feira, a gente começa a segunda semana. Lembrando, gente, que na próxima semana a gente já tem uma prova, tá? Então, na avaliação, vocês têm que saber como aplicar todas as estratégias de leitura, dizer o que é cada uma delas. Então, já vão começando estudando para que a gente não tenha problema com essas questões de como é que aplica cada uma. Eu quero que vocês entendam a definição de cada uma e vai ter algumas questões para que vocês também apliquem as estratégias em alguns textos que eu vou disponibilizar. Teremos várias provas, tá? Não é só uma prova, então como é online, eu não vou estar aí com vocês. Nós teremos várias provas, não vai ser apenas umas, e além disso, as questões se embaralham, tá? Então, eu sei que vocês vão ter acesso a a internet, a material, mas pelo menos vocês não vão estar passando cola, pelo menos diretamente um para outro, ok? Então, gente, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, posta lá, posta no Slack que a gente tenta resolver os problemas de vocês, tá bom? Cheiro no olho e até segunda e terça-feira com nossa aula síncrona.